Então abra agora a sua Bíblia, Evangelho de Mateus. Pode ficar tranquilo que 9 horas está tudo encerrado, tá, irmãos? 9 horas está tudo encerrado. Nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 15, verso 21. Mateus capítulo 15, verso 21. Evangelho de Mateus capítulo 15, verso 21. Que diz assim... Todos já acharam? Amém? Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta noite maravilhosa na tua casa. Senhor, nós te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. E eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abre as comportas dos céus e venha, Senhor, trazer milagres. Venha, Senhor, operar milagres aqui no nosso meio. Venha, Senhor, fazer maravilhas aqui no nosso meio. Venha salvar, venha libertar, venha desfazer as obras de Satanás, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás, para desfazer as obras do diabo. Senhor, que nesta noite estas obras malignas elas sejam destruídas, elas sejam desfeitas em nome do Senhor Jesus. Manifesta-te, Senhor, e nos abençoe. Fale conosco, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e já te agradecemos hoje para todo sempre. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus, e podemos assentar, irmãos. Muito bem. Rapidamente nós vamos meditar nesse texto. Nós lemos um texto de um milagre que Jesus fez na vida de uma mulher. E esta mulher era uma mulher cananeia, que clamou ao Senhor Jesus pela sua filha, que segundo ela, o termo que ela usa, estava miseravelmente endemoniada. Esse estado miseravelmente quer dizer um estado de desgraça. Então, quando nós vemos isso aqui, nós começamos a entender, porque o texto mostra o ápice da situação desta moça. A Bíblia não fala a idade dela. Naturalmente, se ela morava com a mãe, talvez podia ser uma moça solteira, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada.
Então aqui nós temos o ápice, quer dizer, o último grau, o estado degenerativo de uma pessoa que talvez até fisicamente aparenta estar bem, mas aqui nós temos um domínio total, mental, físico, emocional, psíquico, na vida desta moça. É como quando um vulcão começa a entrar em erupção, ele começa vagarosamente soltando algumas fumaças, e aí quando ele chega no seu ápice, que é a maior explosão, quando explode, aí os entendidos no assunto falam: olha, ele chegou no seu grau maior, no seu ápice, ele atingiu o grau maior, essa foi a maior explosão. Aí começa então jogar lava para fora, e vai igual está acontecendo lá em Palmas, nas Ilhas Canárias, lá na Espanha. Até hoje lá o vulcão derretendo aquela ilha. Então, irmãos, é importante que nós observamos que o demônio não chega e já provoca um domínio psíquico, físico, emocional de uma pessoa. É uma possessão que ela vai gradual. Por isso que, pais, porque aqui nós estamos vendo o clamor de uma mãe que vem desesperada atrás de Jesus, mas ela agora está indo atrás de Jesus, de socorro, porque a sua filha chegou no grau máximo de possessão. Ela já está tomada o seu corpo, ela já está tomada a sua mente, ela já está tomada o seu emocional, tudo nela está dominado. Agora aquela mãe sai em desespero, em busca de ajuda. É o clamor de muitas mães que estão por aí. Eles criaram lá em São Paulo uma ONG chamada Mães da Sé. O que é essas Mães da Sé? São mães que os filhos desapareceram do nada. Os filhos desapareceram, então eles não encontraram corpos, não encontraram quem levou, não sabe para onde está, não sabe para onde ele vive, se ele está morto, se ele está vivo. E isto é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. É a pior coisa que pode acontecer com um pai. É a pior coisa que pode acontecer com uma mãe. Porque quando alguém perde um ente querido, que ele sabe que ele fez o funeral, que ele sepultou, então para ele acabou, ele vai sofrer no começo, ele vai sentir saudade, ele vai sentir a perda, mas o tempo vai se encarregar, com a ajuda do Espírito Santo, para ele se consolar, para ele se confortar. Mas agora viver com uma situação de perda, sem saber onde está, como está, o que está acontecendo, é a pior coisa que pode acontecer com a mãe e com o pai. E criaram essa ONG em São Paulo, chamada Mães da Sé, que estão lá todos os dias com a foto do seu filho, para ver se alguém identifica esse filho em outro continente, ou se o identifica em algum necrotério, ou se alguém o identifica na rua, e elas já estão lá 10 anos, 20 anos, 30 anos. E quando você pergunta para uma mãe dessa: meu filho era para estar fazendo 34 anos hoje, ele desapareceu com 8 anos de idade, olha quanto tempo que ela está sofrendo. Isso é a pior coisa que tem. Isso é a coisa mais triste que tem. Então aqui nós temos o clamor de uma mãe pela sua filha,
que não percebeu o que estava acontecendo com a filha. Nós temos que identificar os sinais. Não fazer vista grossa aos sinais, às síndromes, os sintomas de que tem uma coisa errada. E tentar ajudar antes que chegue o ápice. Antes que chegue a explosão maior. Antes que chegue o grau mais elevado. Então essa mãe, ela deixa a filha completamente sem sentidos, jogada dentro de casa. Mas isso não começou de ontem para hoje. Isso não começou há uma semana atrás. Porque o inimigo, já dizia um pregador, que o inimigo, ele anda com um saco de cunha nas costas. Quando ele vê uma brecha, ele vai lá e põe uma cunha. E não se preocupa em entrar. Ele vai esperando. Cada oportunidade que ele tem, ele vai lá, bate na cunha para abrir um pouquinho mais a brecha. Quando ele vê que ele consegue passar, ele entra. E aí começam os sintomas. O comportamento da pessoa muda. Ele começa a falar coisas sem nexo. Ele começa a agir diferente do seu hábito normal. Ele começa a perder sono. Ele começa a falar coisas difíceis, perigosas. Ele começa a andar com pessoas perigosas. Então o pai e a mãe precisam identificar os sintomas. Ele começa a ter atitudes diferentes, ter atitudes estranhas. Antes de chegar a situação dessa mãe. Então a possessão nunca é da noite para o dia. Guarde bem isso. Ela é progressiva, à medida que se vai dando lugar. À medida que não se interrompe esse processo. Aí, como ela era cananeia, e os cananeus, eles são idólatras, profanos, ímpios, ela não conseguiu identificar. Eu dou razão para ela, dela não conseguir identificar, porque o único Deus que ela conhecia era o Deus dos cananeus. Ela adorava os seus deuses pagãos, Deus de pedra, Deus de madeira, Deus de barro, Deus de ouro, Deus de prata, Deus de pedra. Então esse Deus não podia dar a ela discernimento do que estava acontecendo. E por fim, eles eram profanos e ímpios. Ímpios, aquele que não acredita no Deus vivo. Então, eu não posso condenar ou criticar essa mãe porque ela não identificou a situação da filha. Agora, para uma pessoa que já conhece a palavra de Deus, ele tem que ficar atento aos sinais do que ocorre dentro de casa com os filhos, para que ele não aconteça o que aconteceu com esta mãe. Então, o clamor desta mãe. Quantas mães estão por aí clamando? Eu poderia ter evitado isso que aconteceu com meu filho. Eu poderia ter evitado de acontecer aquilo com a minha filha. Muitas mães estão aí clamando, chorando. Mas essa mãe ainda tinha uma chance. E ela agarrou essa última chance que ela tinha. Então o que ela fez? Primeiro, às vezes a gente reclama. Mas onde eu moro
não tem ônibus para me chegar até lá, na igreja. Eu queria uma igreja perto da minha casa. Olha, eu falo assim, olha, que a gente nunca deve escolher uma igreja perto de casa, deve escolher uma igreja perto da Bíblia. Tá bom? Nunca pensar numa igreja perto de casa, mas pensar numa igreja perto da Bíblia. Porque hoje a Bíblia foi deixada de lado. Então é melhor você estar numa igreja perto da Bíblia do que uma igreja perto da sua casa que não tem Bíblia. Então, onde essa mãe estava e onde Jesus estava? Ela caminhou 24 quilômetros para encontrar Jesus. 24. E segundo os estudiosos, uma pessoa caminha 3,6 km por hora, andando. No nosso andar, você andando, 1 hora de caminhada, você consegue andar 3,6 km, ou 3.600, 3.600 metros. Então, se você calcular 24 em cima de 3,5 km por hora, você vai chegar aí quase umas 8 horas de caminhada. 8 horas. Ou seja, uma pessoa que pegou no serviço 7 horas da manhã, que vai sair 3 horas da tarde, ou 4 horas, porque ele tem lá 1 hora de almoço, estou calculando assim, ele vai sair 4 horas. Então, ele pegou 7 horas da manhã, aquela mãe sai de casa, deixa a filha lá adormecida, não adormecida porque dormiu de sono, ela deixou ela apagada, deixou ela sob controle de Satanás, sob controle do inimigo, e foi embora, porque ela não podia fazer nada. A única coisa que ela podia fazer é buscar socorro. Então ela larga lá, fecha a casa e vai embora. Aí vamos suponhamos que ela saiu de casa às 7 da manhã. Aí aquele rapaz entrou no serviço 7 horas. Ele saiu, almoçou e saiu 4 horas da tarde. Ela ainda estava na caminhada dela para salvar sua filha. Está dando para você entender, irmãos? Está dando para você entender? Que às vezes a gente não conquista as coisas porque nós não lutamos por aquilo. Achamos que é longe, achamos que é difícil, achamos que a caminhada vai ser dolorosa. Agora imagina ela ter que passar em desertos, caminhar, porque essa caminhada aqui é direto, sem descanso, sem parar, para que ela pudesse chegar a tempo, porque depois de 6 horas, os judeus não saíam mais de casa, porque não tinha luz elétrica. Então ela tinha que dar tempo dela chegar lá, encontrar, ainda tinha que procurar onde estava Jesus, porque não tinha combinado com ele um encontro. Senhor, eu vou sair daqui de casa, hoje nós temos celular, né? Olha, eu estou saindo daqui agora, meia hora eu estou aí. Não tinha isso não. Nem como correio para levar uma mensagem para Jesus. Falou, a mulher cananeia está vindo aí, desesperada. Então ela levou 8 horas caminhando em lugar empoeirado, em rua empoeirada. Agora imagina o estado dessa mulher que ela chegou quando ela encontrou Jesus. E aí, quando ela chega lá, depois de caminhar 24 quilômetros, ela vê Jesus, porque ele sempre estava acompanhado de muita gente. Aí Jesus estava caminhando, aí ela começa a gritar, Jesus, versículo 22 aí, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmãos, quando o telefone toca lá em casa, e a irmã fala, pastor, está aqui, a gente está sempre em contato aqui com os pastores, às vezes mais com Moisés, que o trabalho dele é mais assim, como diz assim, poderia falar mais maleável, né?
Ele é quase dono lá do negócio lá. Ele é chefe, subchefe, trichefe, engenheiro, tem tudo lá. Então liga para ele fala, não, pode deixar que eu vou lá. Então, a gente procura fazer o socorro o mais rápido possível. Só se houver alguma barreira, algum obstáculo para a gente chegar até lá. Porque sabe que tem pressa nisso. Aí ela grita, aí o texto diz assim, verso 23 aí, mas ele não lhe respondeu palavra. Irmão, eu pergunto para você, é fácil? Você encontra com aquele que você está procurando desde cedo, e você grita e fala, minha filha está terrivelmente, miseravelmente endemoniada. Minha filha, essa palavra miseravelmente quer dizer desgraçada, destruída, sem a graça, sem o favor, sem a bênção, dominada. Ela está miseravelmente dominada pelos demônios. Mas Jesus não disse palavras. Às vezes Deus, o que a Bíblia fala? Batei e abre-se-vos-á, buscai e encontrareis, pedi e recebereis, porque todo aquele que busca encontra, o que bate a porta se lhe abre, e o que pede recebe. Então Jesus, ele queria ver até onde a sua filha, aquela mãe, queria realmente a libertação da filha. Ele não respondeu. E aí, continuou andando. Aí, os discípulos chegou, mestre. É sério, você pensa que ela pegou, ele virou as costas, foi embora, eles deram uma paradinha, aí virou as costas e foi embora. Você pensa que ela pegou e voltou e foi embora? Não consegui não, minha filha. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não. Ela continuou atrás e gritando. Aí os discípulos falaram, Senhor, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Se a gente não parar e atender essa mulher, ela vai continuar gritando. Está dando para entender? Que nós temos que insistir? Que nós não podemos desistir? Que nós não podemos parar de clamar? Mesmo achando que não vai adiantar? Mesmo achando ou pensando ou tendo obstáculos pelo caminho? Ela insistiu. Aí quando ele para, é a oportunidade dela. Ele parou, ela correu lá e se jogou aos seus pés. Falou, agora não tem jeito dele ir embora. Ela segurou ele na adoração. Oh, maravilha! Ela segurou ele na adoração. Ela caiu aos seus pés e o adorou. E falou, Senhor, socorre-me. Versículo 25. Senhor, socorre-me. Aí Jesus fala para os discípulos assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí quando a mulher adora o Senhor, ele diz assim, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Às vezes dá a impressão que Jesus assim foi assim muito duro com ela, chamando ela de cachorrinha. Não. Quem tem criação em casa sabe o que eu vou dizer aqui agora. A comida do cachorrinho é uma, a comida dos humanos é outra. Jesus está falando com essa mulher por parábolas, para ensinar ela uma verdade espiritual. Não é bom eu pegar no pão dos filhos e dá-lo
aos cachorrinhos, mas ela também entendeu. Ela também entendeu, porque um não come a comida do outro. Você pode observar, todo cachorrinho que a pessoa tem em casa, ele tem a ração do cachorro. Porque se você der a sua comida para ele, ele vai desarranjar o intestino dele, vai sujar o seu terreiro, sujar a sua casa. E quando você entrar no seu carro, você vai ver o que aquela comida fez com aquele cachorrinho. Talvez já até aconteceu com alguns aqui, né? Seu sapato estava lá lambrecado, porque você não viu, e entrou e pisou no tapete, pisou no freio, no acelerador. Falei, meu Deus, que cheiro é esse? Mulher, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Aí é lá de casa, por quê? Porque deu a sua comida para o cachorro, que não era para dar. Mas aí ela entende, Senhor, mas também os cachorrinhos ficam debaixo das mesas de seus senhores para comer as migalhas que solta do pão dos seus senhores. Versículo 27. Ele fica lá, já viu o cachorrinho? Fica lá debaixo da mesa, você está comendo pão, às vezes o pão está muito torrado, aí cai um pedacinho de casca, aí ele vai lá e come. É isso que ela estava querendo dizer. Nós não estamos, eu não quero comer a comida do cachorro, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus senhores. Aí Jesus falou, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Pode ir embora, porque a sua filha já está curada. Seja feito como você quer, como você deseja. Olha como é que Deus colocou para uma mulher idólatra, para uma mulher profana, para uma mulher ímpia. Jesus colocou na mão dela o desejo dela ser cumprido. Seja feito conforme o seu desejo. Está aí, verso 28. Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Aí quando ela volta para casa, ela encontra sua filha lúcida. Então olha, eu creio que ela chegou em casa já de noite, porque ela tinha mais 8 horas de volta para casa. Então ela deve ter enfrentado cobras, escorpiões, medo de assalto, mas eu creio que essa volta, ela foi mais rápido. Ela pode ter andado o dobro, porque agora ela está energizada, vamos colocar assim, porque ela recebeu uma palavra poderosa. E quando nós recebemos de Deus, nós somos fortalecidos, nós somos renovados, nós somos abençoados, nós somos mais fortes, mais corajosos. Então eu acredito que ao invés de levar 8 horas para voltar, ela tenha voltado em menos de 5 horas. Porque agora ela está mais forte, agora ela está mais animada, agora ela está mais viva do que nunca, porque ela está levando uma palavra para sua casa de esperança e de milagres. E chega em casa, a filha está curada, livre do demônio. Livre do demônio. Quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, porque ela agradou o Senhor. Quando ela o adorou, quando ela insistiu, quando ela não desistiu, quando ela perseverou. Por isso que nós devemos ser perseverantes em tudo aquilo que vamos fazer, ainda que nós encontremos barreiras, alguém tentando nos jogar um balde de água fria. Nós devemos ser perseverantes naquilo que nós queremos alcançar. E aí nós vamos alcançar. Amém, irmãos?
Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe de forma muito especial. A sua fé em Jesus agradou a Deus e fez com que o milagre que ela desejava aconteceu com a sua filha. E lá nos Salmos, eu encerro, nos Salmos 37, versículo 4, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.